Dona Ivone. Podemos assentar, irmãos? Nesse momento, irmãos, nós iremos fazer o recolhimento da oferta nessa noite. Você que trouxe sua oferta para ofertar na obra do Senhor, aqui na frente está o gasofilaço. Você tem a oportunidade e o privilégio de ofertar na casa do Senhor. Também tem um Pix da igreja, estará ali no telão. Nós iremos cantar o cântico Deus Proverá. Subirei ao monte da adoração para oferecer ao Senhor um sacrifício de louvor. O melhor de mim quero dar. Vou reconstruir meu altar com pedras que não quebrem jamais. Pedras que resistam ao vento, pedras que resistam à chuva, porque na alegria ou na luta eu vou louvar. E o Cordeiro onde está? Jeová Jireh, Deus proverá, Deus proverá. Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar. Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem clama. Jesus não foi sacrificado em vão. O meu Deus tem solução para tudo em suas mãos. O melhor de mim quero dar. Vou reconstruir meu altar com pedras que não quebrem jamais. Pedras que resistam ao vento, pedras que resistam à chuva, porque na alegria ou na luta eu vou louvar. E o Cordeiro onde está? Jeová Jireh, Deus proverá, Deus proverá. Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar. Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem clama. Jesus não foi sacrificado em vão. O meu Deus tem solução para tudo em suas mãos. Amém. Vamos orar ao Senhor em agradecimento à oferta que foi recolhida nessa noite. Santíssimo Deus, eterno Pai, graças te dou mais uma vez. Nesse momento quero lhe agradecer, Senhor, pela oferta que foi recolhida, Senhor. Agradeço a Ti por cada irmão que pôde cooperar na Tua obra nessa noite. Também peço que o Senhor venha estar abençoando, Senhor, cada irmão também que não pôde cooperar, Senhor, pois o Senhor sabe o motivo.
O Senhor venha estar abençoando cada pessoa que está aqui nessa noite, Senhor. E essa é a minha oração de agradecimento ao Senhor. E eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, mais uma vez convido a todos a se colocarem em pé. Nós iremos fazer mais uma leitura bíblica. E agora se encontra em Salmos 127, do versículo 1 ao 5. Salmos 127, do versículo 1 ao 5. Também será uma leitura responsiva. Eu irei ler os versículos ímpares, a igreja irá ler os versículos pares. E no último versículo, que o versículo é o versículo 5, todos nós iremos ler juntos. O versículo 5. Salmos 127, do versículo 1 ao 5. Assim diz a palavra do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Igreja. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Igreja. Como flecha na mão dos guerreiros, assim os filhos da mocidade. Todos. Feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado. Quanto pleitear com os inimigos à porta. Amém. E ainda de pé, irmãos, nós iremos entoar mais um cântico ao Senhor. Agora o cântico Família Debaixo da Graça. Precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será a minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de Cristo. Bem-aventurado eu sou, meu lar, na presença do Senhor. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão,
prevalece o perdão. Para sempre assim será. Só a igreja. Presença do Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. 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 Amém. Nesse momento, convido, poder assentar, irmãos. Convido aqui à frente o pastor Almauri, que possa fazer uma oração intercessória. E hoje a oração intercessória será pelas famílias da igreja e por casais que estão em dificuldade no seu relacionamento. Pelas famílias da igreja e por casais que estão com dificuldade no seu relacionamento. Boa noite, irmãos. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado a Deus pelo privilégio que o Senhor nos concede, Pai. Podermos estar na Tua casa e poder Te adorar na beleza da Tua santidade, Pai. Obrigado, Deus, por cada família, ó Deus, que o Senhor tem acolhido, Pai. Obrigado, Deus, pelo Teu propósito na vida delas. Nós queremos, ó Deus, nesta noite, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Te pedir, ó Deus, que se porventura existe uma família, ó Deus, aqui, que está sendo, ó Deus, destruída, que está sendo dividida, que o pai, a mãe, os filhos não estão mais em sintonia. Queremos rogar pela Tua bondade, ó Deus, sobre a vida de cada uma delas. Que o Senhor, Deus, ajude para que ela possa voltar-se para Ti, Senhor. Abra, Senhor, em seu entendimento e dê a compreensão da Tua palavra, ó Deus. Tu sabes, ó Deus, que este mundo jaz no maligno, Senhor. E que o inimigo, Senhor, ele vai procurar destruir, Senhor, essa família, porque ele tem inveja de Ti, Senhor. Porque o Senhor foi o autor da família, Pai. O Senhor é o autor da família, Pai. E por isso que nós rogamos, ó Deus, por cada família desta igreja, por cada família representada aqui. Queremos, ó Deus, Te pedir a Tua graça, ó Deus, para que o Senhor nos dê saúde, ó Deus. Dê saúde para os irmãos que estão enfermos, ó Deus. Segura, Deus, nas nossas mãos, ó Deus, que a Tua graça seja abundante cada dia para quando nós cairmos com doenças, que o Senhor nos levante, Senhor, com a mesma garra, com o mesmo vigor para Te servirmos, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. Em nome de Jesus nós Te pedimos, Te agradecemos, ó Deus. Amém, Senhor. Obrigado, pastor Almauri. E convido mais uma vez, a última vez, para nós entoarmos o cântico Família Bendita. Convido que a igreja possa ficar em pé mais uma vez. E na ocasião, irmão, nós iremos nos confraternizar. Você que não falou com seu irmão essa noite, você terá a oportunidade de dar uma boa noite a ele, a ela, e dar um abraço. E você tem essa oportunidade nesse momento. Nós iremos cantar o cântico Família Bendita.
forte para nós e para abençoar tudo que a nossa volta precisar. Família bendita do Senhor, de todas as bênçãos o amor é o maior tesouro que temos. Deus é amor. Família bendita do Senhor, de todas as bênçãos o amor é o maior tesouro que temos. Deus é amor. Nossa família seja bendita, abençoada pelas mãos do Salvador. Nossa herança, nossa descendência, possua a terra que nos prometeu o Senhor. Nossa casa tenha paz e harmonia, som de júbilo, vitória e alegria. Família bendita do Senhor, de todas as bênçãos do amor é o maior tesouro que temos. Deus é amor. Família bendita do Senhor, de todas as bênçãos do amor é o maior tesouro que temos. Deus é amor. O guarda de Israel não dormirá, nenhuma arma contra nós prosperará. Nossa família prevalecerá, e quando o inimigo atacar, o guarda de Israel não dormirá, nenhuma arma contra nós prosperará. Nossa família prevalecerá. Família bendita do Senhor, de todas as bênçãos do amor é o maior tesouro que temos. Deus é amor. Família bendita do Senhor, de todas as bênçãos do amor é o maior tesouro que temos. Deus é amor. Obrigado, grupo de louvor. Podemos assentar, irmãos. Irmãos, essa foi a nossa primeira parte para com Deus, onde nós louvamos ao Senhor, tivemos comunhão com os outros. E agora irei passar a palavra para o pastor Júlio César, onde vai fazer as considerações e também vai trazer a mensagem dessa noite. Pastor Júlio César está com a palavra.
Gostaria nessa noite de dar uma boa noite para todas as famílias presentes. Boa noite. E na ocasião, darmos graça e paz a todos. Amém? E aproveitando a oportunidade que hoje é o Dia das Mães, parabenizar todas as mães. Que o Senhor, na sua infinita graça, misericórdia, conceda a bênção celestial. Para você que ainda não, que já perdeu a sua mãe, que o Espírito Santo possa o consolar. Amém? Deixe-me fazer aqui o reconhecimento dos nossos visitantes essa noite, onde nós temos aqui os convidados do irmão Janderson, que é o Tiago e a Samanta, estão ali atrás. Temos também os convidados da irmã Eliane, que é a Eliette, a Chayane, a Creide, Elisângela e o Olínio, Ok. Temos também o convidado da irmã Isabel, que é o Wellington, a Isabelle e o Guilherme, certo? Amém. E temos o convidado do irmão Mateus, o Samuel, que está ali. Vamos dizer a nossa frase que temos para os nossos visitantes? Sejam bem-vindos à Deus Celeste e volte sempre. Amém. Amém. Deus seja louvado. Queridos, nós estamos no mês da família, um mês que nós tiramos para abençoar as famílias por meio de mensagens, por meio de cântico, onde nesse ano de 2025 nós temos como um tema central o crescimento da família. Como é que está a nossa família? A nossa família, ela tem crescido em graça, em misericórdia, em conhecimento a Deus, e nós já tratamos no domingo passado, conduzindo a família na palavra de Deus, onde nós vimos dois aspectos que quando a família ela é conduzida pela palavra de Deus, essa família ela é abençoada por Deus. E nós usamos aqui o exemplo de Timóteo, que foi conduzida pela sua mãe Eunice e a sua avó Lloyd. Então, quando a família ela é conduzida pela palavra de Deus, essa família ela é abençoada. Nós vimos também que quando a família é conduzida pela palavra de Deus, essa família ela desfruta das promessas de Deus. Lembra lá no Salmo de número 108? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, tudo te irá bem. Tua esposa, teus filhos serão abençoados. Sabe por quê? Porque nós conduzimos a nossa família pela palavra de Deus. Mas também vimos que quando a família quando ela não é guiada pela palavra de Deus, essa família ela é disciplinada. Lembra lá de Mateus, capítulo de número 7, versículo 26 e 27, que quando chegar a tempestade, quando chegar a chuva ou as chuvas, essa família ela é derrubada porque não foi edificada na rocha chamada Jesus Cristo. E nós vimos o exemplo de Eli, um sacerdote de Deus que deixava seus filhos fazer o que queriam com Deus, e Deus ele disciplinou. Essa noite eu gostaria de meditar com os irmãos servindo a Deus em família. Para isso, convido que todos possam abrir as suas Bíblias para o livro de Josué, capítulo de número 24, nós iremos ler do versículo 14 ao versículo de número 25, para o tema dessa noite, servindo a Deus em família. Josué, capítulo 24,
A nossa leitura vai ser do versículo 14 ao versículo de número 25. Nós temos aí a projeção no Data Show, para que os irmãos possam acompanhar. Amém? Josué, capítulo 24, versículo 14, nos diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-lo com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, hoje escolhei a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Longe de nós o abandonarmos o Senhor, para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, que fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho, e que andamos entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus zeloso, melhor dizendo, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará as vossas transgressões, nem os vossos pecados. Se o deixardes o Senhor e servirdes aos deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmo, de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: Nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: Ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo, ele pôs por estatuto e direito em Siquém. Até aqui a nossa leitura, vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por mais essa rica oportunidade que o Senhor está nos dando, de estarmos reunidos no nome de Jesus, como servo do Senhor, como família do Senhor, para essa noite, Senhor, nós meditarmos na Tua santa palavra. Obrigado, Senhor, por cada família que o Senhor trouxe essa noite. Cremos, Senhor, que a Tua palavra tem nos ensinado que quando a Tua palavra ela é pregada, a mesma não voltará vazia, mas fará aquilo que apraz para o Senhor, Pai. Então, muito obrigado pelas famílias. Nós oramos por aquelas famílias que não puderam estar conosco essa noite, aquelas famílias que se encontram enfermos tanto na área espiritual como na área física, onde nós pedimos a Tua bênção sobre a Tua graça e a Tua misericórdia. Assim, Senhor, nós oramos agradecidos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Então, querida famílias, nosso tema é servindo a Deus em família.
E para mim começar esse sermão, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. A sua família, ela serve a Deus todos juntos? A sua família, quando eu falo família, é família composta daquelas pessoas que moram dentro do lar, composta por pai, mãe, filhos, ou até mesmo para aqueles que os filhos já casaram, já saíram, mas se encontra pai e mãe, é constituída por família. A sua família, ela serve a Deus, todos vocês? Por que eu estou fazendo essa pergunta, irmãos? Porque no mundo que nós estamos vivendo, as famílias, elas precisam crescer a cada dia na graça, na misericórdia do Senhor e no conhecimento. E nós estamos vivendo os últimos dias que o nosso inimigo número 2, Satanás, ele tem trabalhado para destruir as famílias. Onde nós vemos famílias em contendas, onde nós vemos famílias onde os pais não respeitam os filhos não respeitam mais os pais, onde o pai, um congrega numa igreja, a mãe congrega noutra igreja, os filhos congregam em outra igreja. Isso não é família. Servir a Deus em família é estar todos em um só propósito, para glorificar, exaltar e bendizer o nome do nosso Deus. Quando nós estávamos nesse mundo de pecado, quando a família ainda não tinha Cristo como único e suficiente Salvador, Paulo vai dizer que essa família estava nos seus delitos e pecados. E Deus, pela sua misericórdia, graça, bondade e salvação, resgatou a nossa família. E o propósito que Deus resgatou a nossa família é que nós viemos servir a Deus em família. Deus, ele não tem como propósito tirar as famílias do mundo para trazer para dentro da igreja, onde cada um venha fazer o que quiser. Então, servir a Deus em família é servir com o propósito de Deus. Mais uma vez, Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, e diz: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, ou servir a Deus em família. Paulo vai dizer que nós devemos fazer para a glória de Deus. Irmãos, nós estamos diante de um texto, Josué capítulo 24, especificamente do versículo 14 ao versículo de número 25. Josué, aqui antes da sua morte, ele traz uma exortação ao povo de Deus, porque o povo de Deus estava se desviando do propósito que Deus criou para a família. E Josué aqui, ele traz essa exortação. Por isso, convido você que olhe para o versículo de número 14. Josué lhe diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-lo com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e serve ao Senhor. Josué aqui, ele traz para nós como famílias que para servir a Deus em família, primeiramente nós precisamos temer o Senhor. Não tem como uma família servir a Deus em família sem temer a Deus. Josué ele vai dizer: agora, pois, temei ao Senhor. Irmãos, para servir a Deus em família, a família precisa ter o temor de Deus.
que é temer a Deus, irmãos? Temer a Deus é reconhecer, primeiramente, que existe um Deus todo-poderoso. Temer a Deus é reconhecer o senhorio de Jesus Cristo nas nossas vidas. Temer a Deus é reconhecer e respeitar que Deus ele criou as nossas famílias para nós servirmos a Deus em família e ter o temor do Senhor. Se você olhar em Provérbios, olha o que diz Provérbios 8:13. Provérbios 8:13. Vou usar somente esse versículo, existem vários versículos, mas eu escolhi esse, Provérbios 8:13. Ele vai dizer: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu o aborreço. Provérbios está dizendo que para nós servirmos a Deus em nossa família, nós precisamos temer Ele e aborrecer do mal, não sermos soberbos e arrogantes, ou o mau caminho e a boca perversa, Deus Ele aborrece. Sabe que isso, irmãos, quer nos ensinar que para servir a Deus eu preciso ter o temor do Senhor e se afastar daquilo que é mal. Mas o que tem acontecido hoje dentro das famílias cristãs? É a falta de temor, é a falta de reconhecer que Deus, Ele nos tirou do lamaçal do pecado, Ele me tirou, me constituiu servo, me constituiu filho, me constituiu pai, sacerdote, constituiu você mãe, você filho, para temer a Deus. Então Josué, ele está dizendo: agora, pois, temei ao Senhor. Porque para servir a Deus em família, primeiramente tem que ter o temor do Senhor. E isso é que falta dentro da família cristã. O temor do Senhor está faltando dentro da família cristã, porque não reconhece o senhorio de Jesus Cristo. E quando uma família ela não reconhece o senhorio de Jesus Cristo, essa família ela consegue cada um ir para um lado, cada um ir para o outro, e assim nós vemos a família destruída. E Satanás batendo palma muito bem. Hoje só é a mãe que vai para a igreja enquanto o pai fica em casa. Hoje só é o pai que vai para a igreja enquanto a mãe fica em casa. Hoje não vai ninguém para a igreja. Falta de temor do Senhor. Josué ele vai dizer: agora, pois, temei ao Senhor e servi-lo com integridade e com fidelidade. Temor ao Senhor, integridade e com fidelidade. Irmãos, quando Josué diz que para servir a Deus em família, ele está dizendo que essa família ela tem que ser íntegra no seu propósito que Deus quer para essa família. Quando Josué está dizendo que servindo a Deus está em família, Josué está dizendo que nós precisamos servir a Deus com fidelidade, que é um atributo moral de Deus que traz para a família integridade e fidelidade. Sendo assim, nós vamos servir a Deus em família. Ele vai dizer no versículo de número 15: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que está além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Agora Josué, ele traz aqui para nós que nós precisamos tomar uma decisão.
Josué está dizendo: se vocês acham que servir a Deus é mau negócio, vocês precisam escolher entre vocês a quem vocês devem servir. Aqui nesse contexto, Josué, aqui ele exorta o povo de Israel que estavam adorando outros deuses, servindo a outros deuses. Então Josué diz assim para o povo: olha, vocês decidem, porque Deus tirou você do cativeiro, passaram 70 anos no cativeiro, e vocês estão caminhando para a terra de Canaã, e agora vocês estão voltando para servir esses deuses. Josué está dizendo que esses deuses não foram os deuses que tirou ele da servidão qual ele estava servindo. Então Josué ele diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, hoje escolhei a quem se vais. Irmãos, na família cristã de hoje está acontecendo uma divisão. Hoje na família cristã está acontecendo uma divisão. Por que eu falo isso? Porque alguns querem servir os deuses que, aplicando para os dias de hoje, são aquelas coisas que há no mundo, e alguns querem servir aos deuses e outros querem servir a Deus. Mas Josué está dizendo para nós que nós precisamos escolher se é mal. Josué está dizendo que nós não devemos ficar em cima do muro. Você conhece aquela família meia boca, chamada meia boca? É aquela família que fica em cima do muro. Não decide se serve a Deus com fidelidade, não decide se serve a Deus com fidelidade, ela fica em cima do muro. Nós chamamos a família de meia boca. Josué está dizendo que nós precisamos tomar uma decisão, porque Josué ele já tinha tomado a sua decisão. Ele vai dizer: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, hoje escolhei hoje a quem se vais, aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué aqui, irmãos, ele trouxe uma responsabilidade para ele. E isso é que está faltando dentro do lar cristão. Pai, mãe, trazer essa responsabilidade de dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque servir ao Senhor em família é servir a Deus conforme a sua vontade. Não é assim que o autor de Hebreus capítulo 12, versículo 2 vai dizer que a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é agradável, ela é boa. Então Josué está dizendo: vocês se decidam, porque não dá para ficar servindo a Deus em família, onde a família está em contenda, onde um pensa de um jeito, o outro pensa do outro. Não dá para servir a Deus dessa forma. Então Josué ele diz: vocês decidam a quem vocês querem servir, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E sabe de quem é essa responsabilidade? Dos pais. A responsabilidade de servir a Deus em família é dos pais. Irmãos, quando eu estava pastoreando a igreja lá em Belém do Pará, nós tínhamos uma família congregada conosco. Quem decidia as coisas eram os filhos. Tu quer ir para a igreja hoje, menino? Se ele dissesse não, ele não ia para a igreja. Tu quer ir para a igreja hoje, mulher? Se a mulher dissesse não, eles não iriam para a igreja.
Então, a responsabilidade é do pai, a responsabilidade é do sacerdote dentro do lar, o pai, porque foi Deus que chamou o pai para conduzir a sua família mediante a palavra de Deus. Foi Deus que chamou o pai para que todos venham servir a Deus em família, para que o pai tenha essa responsabilidade. Mas o que está faltando na família cristã hoje é a autoridade espiritual do pai. Sabe por quê? Porque o pai é o primeiro a dar mau exemplo. Domingo passado, irmãos, eu disse para os irmãos que toda atitude que você toma diante da sua família, você passa uma mensagem para os seus filhos. Por exemplo, se você disser: hoje eu não vou para a escola bíblica dominical, eu vou trabalhar, você está passando a mensagem para os seus filhos que não vale a pena a escola bíblica dominical. Por exemplo, quando você diz: hoje eu não vou para o culto de doutrina em oração, você está passando a mensagem para os seus filhos que não vale a pena estar no culto de doutrina e oração. Eles ficam só te observando. E é isso que está faltando dentro do lar. Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Versículo 16: então respondeu o povo, disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses. Versículo 17: porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho, e que andamos entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Versículo 18: o Senhor expulsou diante de nós todas estas gentes até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o Deus, pois Ele é o nosso Deus. O povo disse para Josué: não, nós não vamos abandonar a Deus, porque foi Deus que nos tirou da escravidão do Egito. Nós não vamos abandonar esse Deus, porque foi esse Deus que nos ajudou, esse Deus que nos guardou o caminho. O Senhor expulsou diante de nós todas as gentes, e nós vamos servir ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Famílias representadas. Muitas das vezes nós falamos até isso que esse povo falou. Esse povo falou: não, nós não vamos abandonar a Deus. E muitas das vezes nós, como família cristã, que estamos servindo a Deus em família, nós até falamos isso em parte teórica, mas quando passa para a parte prática, nós deixamos a desejar. Porque a nossa família, muitas das vezes, na verdade, em vez de estar unida, a nossa família ela está dividida. O povo disse: não, Josué, não se preocupe não, que nós não vamos abandonar o Senhor. Mas se você for ler esse contexto, vocês vão perceber que esse povo aqui, eles abandonaram a Deus. Vocês vão ver que esse povo aqui, eles estavam servindo os deuses, o qual os seus pais serviam antigamente. Então, qual é a aplicação que nós podemos tirar para as nossas vidas? Irmãos, nós precisamos praticar a palavra de Deus. O povo disse: não, nós não vamos abandonar o Senhor. Sabe por quê? Porque nós vamos servir o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Olha o que Josué respondeu no versículo 19 e versículo de número 20.
quando ele vai dizer: então Josué disse ao povo: espera aí, vocês estão dizendo que vão servir a Deus com integridade, com temor, com fidelidade. Josué está dizendo no versículo 20, ou melhor dizendo, 19: então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará as vossas transgressões, nem os vossos pecados. Irmãos, esse povo aqui, eles queriam servir a Deus em família do jeito deles. E Josué disse: não, peraí, não é assim não. Não é da forma que vocês querem servir a Deus, de uma forma impura, de uma forma onde o pecado está dentro do lar. Josué diz: não, vocês não vão servir a Deus dessa forma. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é santo. Deus, Ele não tolera o pecado. Deus, Ele abomina o pecado. Irmãos, muitas das vezes nós estamos servindo a Deus em família, mas com pecado dentro do nosso lar. E Deus, Ele abomina. Deus, Ele é um Deus zeloso, que quer da nossa família, para que servimos Ele em família, em santidade. Então Josué disse: não, dessa forma vocês não vão servir a Deus, porque Deus, Ele é santo. Irmãos, se nós olharmos para a família cristã, nós vamos observar que o pecado está dentro do nosso lar. E muitas das vezes nós estamos vendo o pecado, muitas das vezes nós estamos compactuando com o pecado dos nossos filhos, das nossas esposas, dos esposos, porque Deus, Ele não tolera o pecado. E servir a Deus em família é servir com integridade e sem a prática do pecado. Sem a prática do pecado. Então Josué, ou melhor dizendo, o Senhor Jesus Cristo, olha o que Ele diz em Mateus, capítulo 6, versículo 24, versículo áureo, para aqueles que querem servir a dois senhores. Mateus 6, 24. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele vai dizer assim, Mateus 6, 24. O Senhor Jesus Cristo diz assim: todos podem servir a dois senhores. É assim que está escrito aí? Ninguém pode servir a dois senhores. Qual é a razão? Porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Muitas das vezes, dentro do nosso lar, nós estamos servindo a dois senhores. Muitas das vezes nós estamos servindo a dois senhores quando se trata que nós colocamos os nossos filhos na frente de Deus, onde os nossos filhos, ele é a prioridade. Muitas das vezes nós estamos servindo a dois senhores quando colocamos as nossas esposas, os maridos na frente de Deus. Isso é servir a dois senhores. Senhor Jesus, como disse Josué, não. Vocês não podem servir a Deus dessa forma. O Senhor Jesus Cristo, não. Vocês não podem servir a dois senhores, ou vocês decidam. Ou vocês servem o mundo, ou vocês servem a Deus. Irmãos, eu entro dentro das famílias que eu visito, e ali, irmãos, nós vimos o pecado dentro do lar, onde os filhos são rebeldes, onde os filhos fazem o que querem dentro do lar,
e os pais não fazem nada. Os pais não tomam uma atitude. Lembra de Eli? Eu quero mais uma vez lembrar o exemplo de Eli, um pai banana que não disciplinava o seu filho, um pai banana que deixou que seus filhos fizessem o que quisesse com Deus, mas Deus repreendeu. Lembra de Davi? Davi ganhou todas as famílias, mas perdeu a sua família. Rei segundo o coração de Deus. Jesus está dizendo: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a Deus, porque isso é pecado, ou há de aborrecer os outros. Você não pode servir a Deus e às riquezas. Voltando para o meu texto, Josué então, versículo 19, Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará as vossas transgressões, nem os vossos pecados. Versículo 20, então, melhor dizendo, 20, se deixardes ao Senhor e servirdes aos deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito o bem. Então o versículo de número 20, ele retrata para nós que Deus ele há de fazer julgamento para as famílias que não servem a Deus juntas, para as famílias que não estão servindo a Deus da forma como Deus quer. Versículo de número 20, olha o que o povo responde. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué responde: Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmo, de que o escolheste o Senhor para o servir. E eles disseram: nós os somos. Irmãos, muitas das vezes a nossa família ela não está servindo a Deus juntos, porque as transgressões e o pecado está dentro da nossa família. Mas o versículo de número 22, Josué ele responde ao povo e diz: olha, vocês são testemunhas contra vocês mesmos que escolheste para servir a Deus. O que Josué está querendo dizer? Que nós vamos dar conta das nossas atitudes diante de Deus, porque nós escolhemos servir a Deus. Só que nesse escolher servir a Deus é servir com integridade, com fidelidade e temor ao Senhor. Se Josué está dizendo: vocês mesmos são testemunhas de vocês mesmos, que no dia do juízo Deus ele vai cobrar de vocês. E ele disse: pode deixar. O povo disse: pode deixar, que nós vamos servir a Deus. Então, quando nós servimos a Deus, Deus ele vai nos abençoar. Por isso, irmãos, que Efésios capítulo 2, versículo 10, olha o que Paulo vai dizer em Efésios capítulo de número 2, versículo de número 10. Paulo vai dizer assim, Efésios 2, 10: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Paulo está dizendo que nós fomos criados por Deus em Cristo Jesus para as boas obras. Paulo está dizendo que agora nós precisamos servir a Deus em família e trabalhar na obra de Deus. Por quê, irmãos? Porque as famílias não estão trabalhando na obra de Deus, onde muitas das vezes só é o pai que trabalha, só é o pai que tem um cargo na igreja, quando não só é a mãe que tem um cargo na igreja,
quando não só é os filhos que têm um cargo na igreja, dificilmente, não quero generalizar, mas são poucas famílias que todos trabalham na obra do Senhor. Paulo está dizendo que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus preparou o santo trabalho para as nossas famílias. Então Ele me chamou a minha esposa, chamou meus filhos, chamou todos, para que todos venham trabalhar na obra do Senhor. Paulo está dizendo isso. E o que tem acontecido hoje com as famílias, irmãos? Elas estão divididas, onde só alguns trabalham na obra do Senhor. Sabe o que é isso? Falta de servir a Deus em família. Sabe o que é isso? Falta de autoridade dos pais dentro do lar. Sabe o que é isso? Falta de compromisso com a obra de Deus. Voltando para o meu texto, Josué disse para o povo, no versículo de número 22, Josué disse ao povo: sois testemunha contra vós mesmo de que escolheste o Senhor para o servir, e disseram: nós o somos. Versículo de número 23, agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. O povo disse para Josué: Josué, nós somos testemunhas que agora nós vamos servir a Deus. Agora eu entendi que no dia 11 de maio de 2025, às 8h16, eu entendi que agora eu preciso servir a Deus em família. Mas Josué, no versículo de número 23, ele disse: vocês precisam tirar todos os deuses. Quando ele diz: agora, pois, deitai fora todos os deuses estranhos que há no meio de vós, inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Josué está dizendo: vocês precisam se arrepender dos seus pecados e tirar tudo aquilo que está dentro do seu lar, que é abominável para o Senhor, e vocês precisam voltar para o Senhor, inclinar o coração ao Senhor, Deus de Israel. Aplicação, irmãos, para nossas vidas. Os nossos ídolos, eles estão dentro dos nossos lares. Muitas das vezes, aquilo que Deus tem como ídolo está dentro dos nossos lares. E aqueles pecados de estimação que nós temos, mais uma vez quero bater nessa tecla, que é o mau exemplo dos pais. Precisa se tirar esse mau exemplo dos pais. Muitas das vezes nós estamos deixando os nossos filhos nos celulares, onde o pai come no quarto, a mãe no outro quarto, o filho no quarto, não se encontram mais na mesa. A mesa ela tem um propósito que é de comunhão, e os pecados estão dentro dos nossos lares. Muitas das vezes nós estamos assistindo, e os nossos filhos assistindo aquilo que estamos assistindo, e o pecado está dentro do nosso lar. Dessa forma nós não iremos servir a Deus em família. Josué, ele diz: vocês precisam inclinar o coração de vocês ao Deus de Israel. Versículo de número 24, disse o povo a Josué, ao Senhor, nosso Deus,
serviremos e obedeceremos a sua voz. O povo diz assim para Josué: Josué, eu entendi que da forma como eu estava servindo, da forma como as famílias estavam servindo a Deus, era uma forma que não glorificava, era uma forma que não era segundo a vontade de Deus. Josué disse ao povo: agora, Josué, nós vamos dizer ao nosso Deus que nós vamos servir Ele e vamos obedecer a sua voz. Muitas das vezes, irmãos, Deus, nós temos a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. Deus jamais, nunca, não há nenhuma possibilidade em Cristo Jesus de descer a essa terra para falar com você pessoalmente, se não for pela palavra de Deus. Quando Josué disse o povo ao Senhor: nós o serviremos e obedeceremos a sua voz. Irmãos, aplicação para as nossas vidas. Nós precisamos Deus falar nos nossos lares. Para que nós viemos servir a Deus em família, nós precisamos Deus falar nos nossos lares. Como é que Deus vai falar nos nossos lares? É abrindo a televisão para assistir Big Brother? É deixando o seu filho no celular? Deus só irá falar conosco por meio da santa palavra de Deus. Deus só irá falar conosco quando nós voltarmos verdadeiramente a fazer aquilo que Deus nos pede, quando coloca diante de nós a sua palavra por meio dos devocionais. Graças a Deus as famílias estão fazendo devocionais, porque é uma prova. Quando acabar essa prova, você vai continuar fazendo devocional? Porque o devocional é o meio de Deus falar aos nossos corações. Tem muitas famílias, irmãos, que só escutam a Deus quando vem na igreja. Quando sai da igreja, Deus ele não fala mais dentro do seu lar. O povo disse a Josué: Josué, nós agora vamos servir a Deus. Josué, agora nós vamos obedecer a sua voz. Nós vamos obedecer a voz de Deus. E o que está faltando dentro do lar é obediência à voz de Deus, irmãos. Ano passado nós tratamos do tema responsabilidade dos pais. Cada pai tem a sua responsabilidade dentro do seu lar, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Se isso continuar, se nós não crescermos como famílias cristãs, meu amado, minha amada, famílias, os nossos filhos eles irão para o inferno. E muitas das vezes 80%, não quero aqui colocar que nós podemos salvar uma pessoa, não. Mas eu quero colocar que nós, como pais, nós influenciamos nossos filhos. E os nossos filhos eles vão para o inferno por causa de nós. Sabe por quê? Porque nós não ensinamos a palavra de Deus. Nós não ensinamos os nossos filhos, a criança, o caminho que se deve andar. Nós somos aqueles que não inculcamos, como diz Deuteronômio, inculca a palavra de Deus, ensina a palavra de Deus à tua família, obedeça a voz de Deus, sirva a Deus em família, sirva a Deus em família, porque caso contrário, o teu filho, a tua filha, o teu esposo, a tua esposa vai para o inferno. E quero dizer uma coisa para os irmãos, mais uma vez eu quero bater nessa tecla. A família espiritual, ela é mais importante do que a família secular. Porque a família espiritual, igreja, é a família que vai para os céus. Se o seu filho não entregar a sua vida a Jesus, ele vai para o inferno e você não vai se encontrar com ele lá não, se você for para o céu.
Você não vai. Sabe por quê? Porque no céu só entram os remidos de Jesus Cristo. Josué disse: tá bom, eu entendi a mensagem. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Versículo 25, para nós finalizarmos. Assim, naquele dia fez Josué aliança com o povo, e lhe pôs por estatuto e direitos em Siquém. Irmãos, quando nós servimos a Deus em família, Deus, Ele faz uma aliança conosco. Quando nós servimos a Deus em família, Deus, Ele faz uma aliança conosco de tal maneira que Deus, Ele vai nos abençoar todos os dias, porque nós estamos fazendo a vontade do Senhor. Nós acabamos de ler um versículo, Salmo de número 127. Se o Senhor, Deus poderoso, zeloso, santo, não edificar a casa, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha você, pai, mãe, filhos, para edificar a sua casa. Se o Senhor não der crescimento para a sua casa, em vão você edificar a sua casa. Nós entendemos que nós precisamos de Deus. A nossa família, ela precisa de Deus. Os nossos filhos, eles precisam de Deus. Sabe o que diz o carcereiro arrependido em Atos 16:31? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ensina a palavra de Jesus Cristo. Ensina o Evangelho Santo para os teus filhos. Mas você precisa primeiro crer. A dificuldade é, meus irmãos, que tem muitos pais que não são crentes. Tem muitos pais que ainda não tomaram uma decisão verdadeira diante de Deus. Estão brincando com Deus. Gálatas vai dizer que de Deus ninguém se zomba, família. O que você semear hoje, você vai colher amanhã. De Deus ninguém se brinca, não se zombra de Deus. Hoje é que nós precisamos ter mais o temor ao Senhor e servir a Deus em família. Nós precisamos voltar à palavra de Deus, nós precisamos voltar a servir a Deus em família. Caso ao contrário, vai continuar como está. A esposa vai para uma igreja, meu marido vai para outra igreja, meu filho vai para outra igreja, mas meu esposo vai para a igreja, eu fico em casa, meus filhos saem, meus filhos entram a hora que quer, meus filhos fazem o que quer dentro do lar. Josué recebeu do povo: ao nosso Deus serviremos e obedeceremos. Gostaria de fazer somente uma aplicação geral para me finalizar esse tema, servindo a Deus em família. Servir a Deus em família é servir o exemplo de Jesus Cristo. Se você quer um exemplo, olhe para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi aquele que não veio para ser servido, mas Jesus Cristo, ele veio para servir. Então, sirva a Deus. Nós fomos criados, irmãos, não tem outro caminho. É somente Deus, é servir a Deus.
Deus, Ele tem dado dons às famílias. Deus tem dado talentos às famílias. Então, sirva a Deus em família. Não deixe de congregar. Ore a Deus. Se o seu esposo ainda não é cristão, ore a Deus. Se o seu esposo não quer vir para a igreja, sua esposa, seus filhos, ore a Deus para que Deus tenha misericórdia, graça da sua família, para que todos venham servir a Deus em família, como disse Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então olhe para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Corra aos pés de Jesus Cristo. Se a sua família ainda não é uma família cristã, Jesus, Ele é o caminho, Jesus, Ele é a verdade, Jesus, Ele é a vida. Irmãos, já pensou? Todos os nossos queridos que nós temos por família nos santos céus, já pensou? Meus filhos, a minha esposa, a minha tia, o meu sobrinho, todos nos santos céus. Já pensou também aqueles que não aceitarem a Cristo e ir para o inferno? Já pensou? Graças a Deus que Apocalipse diz, irmãos, que lá no céu não vai haver mais choro. Graças a Deus que nós não vamos ter lembrança, porque se tivermos lembrança daqueles que não foram para o céu conosco, nós passaríamos a eternidade chorando. Apocalipse diz que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos as lágrimas dos nossos olhos, para nós não termos esse sentimento. O último conselho: sirva a Deus em família. Sirva a Deus em família. Muitas das vezes nós precisamos pagar um preço por meio da oração. Muitas vezes nós precisamos pagar o preço por meio do jejum. Muitas vezes nós precisamos pagar o preço por meio do testemunho fiel diante de Deus, para que você um dia possa dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Vamos orar pedindo a graça e a misericórdia do nosso Deus. Querido Deus, nosso eterno Pai, Senhor, primeiramente nós queremos agradecer a Deus pelas nossas famílias, Senhor. Obrigado, Senhor, pela minha esposa. Obrigado, Senhor, pelas famílias aqui constituídas, pelos filhos constituídos, Senhor, o qual foi o Senhor que deu para cada um de nós, Senhor. Mas, Senhor, nós queremos pedir um pedido tão especial. Queremos pedir a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, salve, Senhor, nossos filhos, que ainda não têm o Senhor como único e suficiente Salvador, Pai. Pai, tenha misericórdia dos nossos filhos, Senhor, que estão, Pai, nesse mundo, servindo aos deuses desse mundo, Pai. Deus, nos ajude, nós como pais, possamos pregar a Tua palavra, Senhor, aos nossos filhos, à esposa, ao esposo, Senhor, para que eles venham se converter ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, e possamos dizer: Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Pai. Pai, nos ajude, Senhor, a servirmos ao Senhor em família, e possamos ter o mesmo pensamento, que possamos ter, Senhor, a mesma vontade de estarmos juntos, congregando em uma igreja, trabalhando e servindo ao Senhor a uma igreja, Senhor. Tire de nós o partidarismo,
Tire de nós, Senhor, a falta da unidade, Senhor, e coloque o amor supremo de Cristo Jesus nos nossos corações, para que possamos, Senhor, perdoar aqueles que precisam ser perdoados, para que possamos amar aqueles que precisam ser amados, para que possamos cuidar daqueles que precisam de cuidado, para que possamos suportar aqueles que precisam ser suportados, Senhor. Ó Senhor, repreenda toda a artimanha de Satanás nas nossas famílias, Senhor. Repreenda, Senhor, todos os dados infamados do maligno contra a nossa família, Senhor. Porque todos os dias há uma reunião entre Satanás e o demônio para destruir a nossa família, Senhor. Mas a Tua palavra diz, Senhor, e quando nós temermos o Senhor e andarmos, Senhor, nos Teus caminhos, bem-aventurados nós somos, tudo irá bem conosco, Senhor. A nossa esposa, nossos filhos serão bem-aventurados, Senhor, que nós tememos ao Senhor. Pai, salve as famílias que estão em contritos, salve as famílias que não têm um teto para se alojar, que não têm um alimento para comer. Salve as famílias, Senhor, que precisam, Senhor, de união e de salvação, Pai, para que possamos, Senhor, servir a Deus em família, para que possamos continuar andando nos Teus caminhos santos, maravilhosos, um caminho de paz, um caminho abençoado por Ti, um caminho que é perfeito, um caminho que é bom, um caminho, Senhor, que satisfaz as nossas vontades, Senhor. Ó Deus, muito obrigado. Essa é a nossa oração que nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado a todos. Vou devolver a palavra para o irmão dirigente. Irmã Eliane, a irmã Eliane que vai fazer as provas, né? Boa noite, igreja. Então, nós demos aí, né, na semana passada, uma prova para que os irmãos pudessem realizar. E nós vamos fazer a contagem dessa pontuação das famílias que fizeram as provas. Então, passando aí, irmão Jardson, a prova da semana, cada família se reuniria com os membros de sua família e faria o devocional. Então, está aí o irmão Leandro com sua família, irmão Neto e a Roberta, parabéns. Irmão Paulo, irmão Newton, parabéns, fizeram. Newton, Daílson, parece irmão Paulo. Parabéns para os irmãos. Irmão Gilmar, postou só a foto da Bíblia dele, era da família dele, mas ele estava indo no hospital, né? A irmã foi ter neném ontem. E o irmão Cláudio Honor, parabéns, concluíram a prova. Pastor Júlio, irmão Mateus, muito bem. Irmã Ana Paula, né, e o noivo, Alessandro. Família do diácono Ivon, fizeram o devocional durante a semana. Agora sim o seu Paulo. E a irmã Geiciane com a sua família. Irmã Lane e a irmã Leucimar. Mais alguém? Muito bem. Então, esses foram os irmãos que fizeram a prova desta semana dos devocionais. Irmãos, todos os irmãos, membros e congregados estão participando. As provas é colocada no grupo e falada todo domingo aqui na igreja, como será. Certo? Passando, irmão. Nós temos aí a pontuação das famílias que fizeram. Daí a pontuação dos irmãos que fizeram o devocional durante esta semana. Né? Quem fez a semana toda ganhou os 60, quem não fez ganhou 20, só fez 2 dias, só fez 3 dias, 4 dias. Então está aí a pontuação dos irmãos. Os que não fizeram estão ali com uma carinha de choro. Passando, irmão. Aí os irmãos ainda, os que não fizeram, só lamento para eles. E parabéns para os que fizeram, não é? E esta semana nós temos novamente uma prova, né? E esta prova desta semana, passando aí, irmão Jardson,
Vamos lá. A prova desta semana é o casal terá que orar junto antes de dormir. Junto. Lá na caminha ou na mesa, no sofá, onde que vocês acharem bom, melhor para fazer a oração antes de dormir. Essa prova, cada dia vai valer 10 pontos, tá? E evangelizar uma família. Você vai tirar essa semana para evangelizar uma família. E o ponto dessa família é 30 pontos. Se trouxer a família que você evangelizou, vai ganhar mais 30 pontos, tá? E os devocionais durante a semana também vai continuar. Cada dia feito devocional com a sua família vale 10 pontos. E aí no final a gente soma todos os valores, né, a pontuação para colocar no quadro de pontuação. Alguma pergunta? Depois os irmãos me procuram. Temos aí a pontuação da família que já fez, né? A pontuação das famílias que já fizeram a 4ª semana, né? Que era cada um integrante de uma família iria fazer uma apresentação aqui na frente, né? Cantar um louvor. E aí nós tivemos aí a família representada hoje pela manhã, a irmã Poliana, o irmão Igor e a irmã Isabel fizeram hoje. Próxima semana está aí na EBD, a irmã Leucimar, Abigail, Nira, Luísa, Geiciane. Dia 18 à noite, pastor Júlio, irmã Maria, Roberta e o Andrew. E à noite, dia 25, irmão Aleph, Sandro, Gilmar, irmã Lane e irmã Ranúbia. E dia 25 ali, irmão. A irmã Ione, o irmão Joaquim e a irmã Ronilda. Como eu disse, todos os irmãos, membros e congregados estão com os nomes na lista da programação. Certo, irmãos? Alguma dúvida, depois os irmãos me procurem. Só quero confirmar aqui os visitantes, os irmãos que trouxeram visitante, tá bom? Irmão Newton, trouxe quantos visitantes, irmão? 3 visitantes. Newton, 3 visitantes. Isso, muito bem. Já vai fazendo a pontuação aí, irmão, enquanto eu conto aqui. Irmão Newton, irmão Janderson, 2 visitantes, que é a família do irmão Ivon. 2 visitantes. 2 visitantes. Cada visitante vale 30 pontos. Mais alguém, irmão Mateus? Mateus trouxe 1 visitante. Mateus, 1 visitante. Quem mais? Eu trouxe quantos visitantes aí? Vamos lá contar, levantando a mãozinha. 1, 2, 3, 4, 5 visitantes. Glória a Deus. Faltou 2. Pastor Júlio aqui. 5 visitantes. Então, nós temos aí a pontuação já, irmãos. Mais alguém trouxe visitante? O visitante vale também para o mês inteiro, tá, irmão? Pode trazer visitante durante todo o mês que vai contar ponto para você. Já, tá ali, já contei ali, o Tiago e a Samanta. Já, irmão, a pontuação. Pastor Júlio, 20 pontos do devocional essa semana. E mais 150 pontos dos 5 visitantes, ali, o Diácono Evon, mais 60 pontos, 2 visitantes. E aí os irmãos conseguem ver aí que eu estou meio ceguinha. Tá bom, irmãos? Qualquer dúvida, os irmãos me procurem. Amém? Vai cantar aí? Irmãos, vamos ficar em pé. Eu gostaria de chamar a irmã Ranúbia. A irmã Ranúbia está completando mais um ano de vida hoje. Peço que ela venha aqui na frente para nós orarmos. E depois passar a localização onde vai ser o bolo. Vamos orar pela irmã Ranúbia. Vai ter mais um cântico, não? Não? Ok. Depois da oração, estamos encerrados. Vamos orar pela irmã Ranúbia. Depois bater o parabéns sem bolo. Ok? Estenda sua mão para a irmã Ranúbia e vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida da tua serva, irmã Ranúbia, Senhor.
Obrigado porque temos visto a Tua boa mão, temos visto a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua bondade na vida da Tua serva. E hoje aprove ao Senhor de acrescentar mais um ano na vida da Tua serva. A nossa oração é que o Senhor continue abençoando a Tua serva com saúde, abençoando a Tua serva com sabedoria, com paz, com prosperidade, abençoando a Tua serva com graça e com a Tua misericórdia, Senhor. E que o Senhor venha suprir todas as suas necessidades, Pai. E que ela venha continuar te servindo, adorando ao Senhor na beleza da Tua santidade. E que essa data, meu Senhor, segundo a Tua vontade, possa se repetir por muitos e muitos e muitos anos, segundo a Tua vontade. Assim, Pai, nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus, e todos digam amém. Vamos lá bater parabéns sem bolo? Vamos lá? Muitos anos de vida, ao seu lado, um novo povo, e a vida lhe seja eterno seu. Felicidade! Felicidades, felicidade em Jesus, e o nosso Pai te abençoe, com alegria, paz e luz. Amém. Deus abençoe, minha irmã. Tem uma pizzaria bem ali, se quiser.